Eu vou ler alguns versículos. Eu queria que você me acompanhasse. Só quem não puder estar de pé, não fique de pé, mas se você puder, em reverência à palavra de Deus, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, quantos encontraram, digam amém. Verso 1 em diante. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão. Preste atenção no verso 9. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Amém? Quantos podem dizer a glória a Deus? Tome o seu assento adorando o nome do Senhor Jesus. Antes de pregar-lhes, eu só quero lembrar-lhes que essa sexta-feira agora é a nossa vigília, tá? Não se esqueçam, sexta-feira, meia-noite. Muito obrigado mais uma vez, meu querido. Será a nossa vigília. Amados, eu quero falar-lhes nessa noite sobre um tema que é extremamente importante, extremamente necessário para a saúde da igreja. Eu quero falar hoje sobre indiferente, incrédulo e fofoqueiro. Diga comigo: indiferente, incrédulo e fofoqueiro. Atos capítulo 19 narra os acontecimentos quando o apóstolo Paulo chega à cidade de Éfeso durante a sua 3ª viagem missionária. Ao chegar em Éfeso, Paulo encontrou cerca de 12 homens, que eram esses 12 homens chamados de discípulos. Paulo percebe que havia algo
incompleto em sua experiência espiritual. E aí, Paulo, ele pergunta aos 12. A pergunta de Paulo para o colégio apostólico, os 12 discípulos, foi: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam que nem sequer haviam ainda ouvido falar sobre o Espírito Santo. Paulo, logo de cara, imediatamente, ele identifica um problema, uma situação no meio dos 12 discípulos. Paulo, ele descobre que esses 12 homens, eles haviam recebido até então apenas o batismo chamado de o batismo de João Batista, o batismo que era conhecido como o batismo do arrependimento, que era um batismo preparando o povo para a vinda do Messias. Até porque eu quero aqui abrir um parêntese e aproveitar essa palavra e essa noite, não que esteja no meu esboço, mas dizer para os irmãos que essa é uma das causas pelas quais nós não batizamos crianças, porque o batismo que nós batizamos é o batismo de João o Batista, o batismo do arrependimento. E quando João Batista batizava as pessoas, ele estava preparando o povo para a vinda do Messias. Eles conheciam, esses discípulos, esses 12, eles conheciam a mensagem de João, mas eles ainda não tinham compreendido, vivenciado, experimentado, ouvido plenamente sobre a obra de Jesus Cristo. É o que muitas vezes acontece, na maioria das vezes, dentro da igreja. Muitos conhecem mensagens, muitos conhecem louvores, muitos conhecem e fazem, realizam muitas coisas dentro da igreja, mas nem todos ainda compreenderam plenamente a obra de Cristo. Então Paulo, ele explica para eles que João, ele apontava para Cristo e que agora era necessário crer de verdade em Cristo. Paulo, ele chama os 12 discípulos a um compromisso para não apenas observar, conhecer, de ouvir falar, mas a necessidade de crer de verdade. Interessante que o texto que a irmã leu no início do culto hoje fala exatamente sobre isso. Tiago diz que nós temos que ouvir e colocar em prática aquilo que nós aprendemos da parte do Senhor. Era isso que Paulo estava confrontando, ensinando aos 12. E após eles terem ouvido isso, o que acontece? Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, na sequência, ele impõe as mãos sobre eles, e o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, porque até então eles ainda nem haviam ouvido falar da descida do Espírito Santo. E aqui nós estamos falando de um texto de Atos dos Apóstolos, pelo menos no capítulo 19, onde Paulo já está realizando a sua terceira viagem missionária. Veja que o colégio apostólico, a liderança da igreja, os discípulos da igreja, nem ainda haviam ouvido falar da descida do Espírito Santo. Então Paulo os confronta, os chama ao compromisso, à atenção, ora por eles, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, impõe as mãos sobre eles e o Espírito Santo de Deus vem sobre eles, e aí acontece um milagre. Eles começam a falar e a profetizar, eles começam a falar em novas línguas, em outras línguas, e começam a profetizar. Para a teologia que nós ensinamos, que é a teologia pentecostal, chamada de teologia pentecostal clássica, dispensacionalista, este texto de Atos capítulo 19 é uma das passagens mais importantes que mostram o início da atuação sobrenatural, a descida do Espírito Santo, que havia ocorrido no cenáculo, no início do livro,
de Atos, mas agora os próprios discípulos, nessa parte da história, é que eles recebem a descida, o mover, o agir de Deus na vida deles, esses 12 homens que eram discípulos de Jesus. Depois disso, Paulo entra na sinagoga durante aproximadamente 3 meses. Ele vai para a sinagoga, para a igreja, e ali começa a pregar, a falar e a ensinar sobre o reino de Deus. Quando alguns judeus, então, quando ouviam essa mensagem, endureceram o seu coração e aí rejeitavam a mensagem que Paulo pregava, porque Paulo se separava deles e passava a ensinar diariamente naquele lugar e também no local chamado de Escola de Tirano, durante aproximadamente um período longo de 2 anos. E o que acontece nesse período? Toda a região da Ásia Menor ouviu a palavra de Deus. Paulo ensinou, Paulo pregou a palavra de Deus por um período de 2 anos ali naquela região. O evangelho do Senhor Jesus, ele se espalhou amplamente, foi vastamente assoprado o nome da mensagem de Jesus. O evangelho se espalhou por aquela região. E Deus realizou, através de Paulo, milagres extraordinários através das mãos deste servo de Deus. O texto diz que Deus, ele operava, realizava, fazia milagres tão extraordinários. Eram milagres tão maravilhosos, tão surpreendentes, que nunca ainda ouviam-se falar de tais milagres, a ponto de que a unção de Deus, o Espírito de Deus, a presença de Deus na vida do apóstolo São Paulo era tão grande que lenços e aventais eram levados do corpo do apóstolo São Paulo até as pessoas que estavam doentes, enfermas, e as enfermidades deixavam as pessoas, e o espírito maligno que possuía aquelas pessoas também eram retirados por causa da unção de Deus que estava agora na vida deste homem de Deus, e lençóis e aventais do corpo dele era levado até essas pessoas, e um milagre acontecia por causa da unção de Deus na vida do homem de Deus. Você pode adorar a Deus por isso? Agora eu quero também deixar bem claro que o poder não estava nos objetos em si. O poder não está nos objetos. O poder não está no lenço, nos aventais, no óleo, mas o poder, ele está em Deus. Quando a pessoa, ela tem a presença de Deus, até aquilo que ela veste é ungido, é carregado, é tomado pela presença de Deus. É isso que nós precisamos entender. O poder de Deus não está no objeto, mas o poder de Deus está em Deus, o Deus a quem nós servimos e adoramos, e servimos a Ele para a glória do nome dEle. E até o ponto de que o contato com os objetos que essa pessoa possui, pode então manifestar o dom de Deus, a graça de Deus e o poder de Deus. Atos capítulo 19, ele narra a chegada de Paulo a Éfeso, uma cidade muito famosa na época. Éfeso era mais ou menos uma Nova York dos nossos dias. E houve ali uma correção de discípulos. Paulo chegou corrigindo, instruindo os discípulos que conheciam até então apenas o batismo de João, o Batista. O derramamento do Espírito Santo sobre eles deu-se início através de um poderoso derramar de Deus, um avivamento marcado pela presença de Deus e pelo ensino da palavra, e a evangelização dos povos, das pessoas daquela região, e milagres extraordinários sucediam no meio da igreja. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós carregamos a unção de Deus, que nós carregamos a presença de Deus, mas a presença de Deus, ela só vai se manifestar se eu começar a realizar a obra de Deus, porque a unção de Deus, ela é a capacitação do Espírito na sua e na minha vida para a realização da obra que o Senhor te chamou. Você pode adorar a Deus por isso?
Mas, no entanto, entretanto, havia um fenômeno acontecendo no meio da igreja. Naquela época, Paulo precisou de tratar diretamente com esse fenômeno. Qual era o fenômeno? 3 coisas que eu extraio aqui de Atos capítulo 19. O primeiro era a indiferença. Diga comigo, eles eram indiferentes. Diga de novo, eles eram indiferentes. Quando Paulo chegou em Éfeso, olha aqui, gente, Paulo encontrou homens que já eram considerados, pastor Silvani, discípulos de Jesus. Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontrou obreiros da obra de Deus, pessoas que já conheciam o Evangelho de Jesus, pessoas que agora haviam entendido, ou, entre aspas, supostamente entendiam a mensagem que Jesus deixou. Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra homens que eram considerados discípulos, seguidores de Cristo. Homens que trabalhavam ou naquela época ainda trabalhavam para o Senhor. Eles eram, em outras palavras, nos nossos dias, obreiros, trabalhadores, cooperadores, que no mínimo sabiam o que estavam fazendo. Em outras palavras, seguidores de Cristo. É o mínimo que nós temos que fazer como seguidores de Cristo, saber o que estamos fazendo para o reino de Deus. Então esses homens, eles conheciam o batismo de João, tinham uma experiência religiosa, mas ainda não haviam experimentado a plenitude que Deus tinha para eles. Esse é o problema de muitos. A indiferença faz com que você receba a obra completa de Deus, mas, por conta da sua indiferença, você não experimenta a totalidade daquilo que Deus tem para você. Você passa momentos da sua vida que você fica a desejar. É como se você fosse um manco de uma perna, quando Deus tem, na verdade, a plenitude, a totalidade para te entregar, e Ele já entregou. Mas você, pela sua indiferença, apenas experimenta parte, algo que é parcial. E no caso desses homens, eles eram indiferentes. Eles eram indiferentes daquilo que Deus estava realizando. Eles eram indiferentes da mensagem, daquilo que eles estavam propostos a entender e receberam e a compartilhar desta mensagem. Ou seja, eles entregavam uma mensagem incompleta. O indiferente entrega uma mensagem incompleta. Eu nunca, jamais poderei pregar uma mensagem do Evangelho sem cruz, sem Calvário, sem o céu, sem a vida eterna, sem o Espírito Santo, senão a minha mensagem é incompleta. Eu tenho que entregar na plenitude, eu tenho que pregar tudo, eu tenho que falar tudo que eu recebi do Senhor. E aqueles homens, eles eram indiferentes, porque a indiferença espiritual, ela é perigosa. Ela é perigosa. Por que ela é perigosa? Quando eu me torno um indiferente quanto ao agir de Deus, quanto à obra de Deus, quanto o querer de Deus, quanto o poder de Deus, limitando a vontade de Deus, o desejo de Deus, eu me torno uma pessoa indiferente. E a indiferença, ela é perigosa. Por quê? Porque ela faz a pessoa se acomodar. Se acomodar. É muito fácil pregar, é muito fácil ensinar, basta você ler, basta você estudar, mas é muito mais difícil você gastar horas e horas antes de pregar, antes de ensinar, na presença de Deus, porque a diferença de pregar na presença de Deus, com a presença de Deus, é a unção de Deus na sua vida, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, e Deus quer usar você não indiferente, mas Ele quer usar você diferente do mundo, diferente dos demais, porque a presença e a glória de Deus, ela se faz presente na sua vida. Você pode adorar a Deus por isso. A pessoa indiferente, ela se acomoda.
A pessoa indiferente, ela até frequenta ambientes religiosos. Ela conhece algumas verdades bíblicas, mas não busca crer. O indiferente, ele conhece, mas ele não busca crer. Muito cuidado, gente. Ele não busca mais de Deus como ele buscava, como ele deveria buscar, mas ele percebe que existe algo maior ainda para viver, mas ele prefere viver indiferente. Eu não vou me envolver, eu não vou orar, eu não vou jejuar. Para que isso? Para que me consagrar? Para que me separar? Para que me dedicar? Para que gastar tempo ou investir o meu tempo na leitura e no estudo da palavra? Esse é indiferente. Era o caso desses 12. Eles eram indiferentes. Diga comigo, eles eram indiferentes. E sabe como é que Paulo descobriu a indiferença daqueles discípulos? Sabe como é que ele descobriu? E aqui eu vou dar para você uma dica como a gente acaba descobrindo, vendo coisas que às vezes a gente já nem queria ver. Mas Paulo, ele descobriu, ele pôde perceber, ele viu a indiferença naqueles homens. Paulo, ele faz uma coisa, ele faz uma pergunta para eles. Qual a pergunta que Paulo faz para aqueles homens? Paulo, ele fez uma pergunta, e quando ele faz essa pergunta revela, mostra a necessidade desses homens. Olha a pergunta, Atos 19:2, diz assim, Paulo diz para eles: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E sabe o que eles responderam? Está aí na tela para você. Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. A resposta daqueles discípulos praticamente dizia que estamos do jeito que estamos e isso é suficiente. A resposta deles, em outras palavras, nas entrelinhas, para Paulo era a seguinte: olha, estamos do jeito que estamos e isso nos basta. Não queremos mais nada, estamos satisfeitos, indiferentes. Quando Paulo ouviu aquela resposta, ele entendeu que aqueles homens estavam vivendo, olha aqui, gente, muito abaixo daquilo que Deus tinha preparado para eles. O indiferente, ele vive abaixo da média daquilo que Deus tem preparado para eles. Porque uma das maiores evidências da indiferença espiritual é quando a pessoa para de sentir a falta da presença de Deus. Um dos fatores mais relevantes da pessoa quando ela é indiferente é quando a pessoa para de buscar a presença de Deus, é quando a pessoa para de orar ao Senhor, é quando a pessoa para de se consagrar ao Senhor, é quando ela para de buscar a face de Deus, é quando ela se acomoda com o nível espiritual que ela está, e ela diz como esses homens disseram: nós já ouvimos o bastante, é isso que nos basta. É isso que nos basta. Porque quem tem sede, presta atenção, meu irmão, ele não é indiferente. Quem tem sede de Deus, ele sempre acredita que ainda existe mais de Deus para conhecer. Quem tem sede de Deus, quem tem fome de Deus, ainda acredita que tem mais de Deus para aprender, para viver, para experimentar, para receber da parte do Senhor. E nesta noite eu estou pregando para aqueles que têm fome pela palavra, aqueles que têm sede da palavra, e aqueles que sabem que Deus tem muito mais para derramar e para fazer na minha e na sua vida. Nessa noite você pode adorar a Jesus. Mas quem se torna indiferente, ele se conforma com pouco e deixa de experimentar o muito de Deus, o muito daquilo que Deus preparou para a sua vida. E hoje, infelizmente, dentro da igreja está cheio de gente assim, está cheio de discípulos assim, não rejeitam a fé, eles estão aí.
porém não demonstram fome pela palavra, não demonstram sede por Deus, não demonstram desejo de buscar os dons espirituais, não demonstram vontade de buscar a Deus mais. Acabou, o desejo cessou e começa agora a rejeitar o crescimento espiritual. Irmão, quanto mais você buscar de Deus, quanto mais você clamar a Deus, quanto mais você se lançar aos pés do Senhor, quanto mais você mergulhar no oceano do Espírito, mais profundo você vai nadar, porque quanto mais você cavar, mais de Deus terá para você experimentar. A indiferença faz a pessoa se acostumar, enquanto Deus tem muito mais para fazer e se relacionar conosco. A indiferença faz a pessoa permanecer parada, estática, inerte, imóvel, enquanto Deus chama cada um de nós para se aproximar dele. Quando Deus chama cada um de nós para avançar, quando Deus está dizendo, se você chegar a mim, eu vou chegar a você. Quanto mais você der um passo em minha direção, mais você vai experimentar de mim. Porque quem se torna indiferente ao que Deus quer fazer, ele permanece estático, estagnado. Mas quem busca mais de Deus, meus amados, ele descobre que ainda há muito mais de Deus ainda para experimentar coisas inefáveis que ele ainda não viu e não experimentou. Mas nessa noite eu declaro sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre esta casa, sobre este lugar, sobre esta cidade, que nós ainda não vimos muito de Deus, mas veremos coisas grandes, coisas maiores estão por vir sobre este lugar, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você pode adorar a Deus por isso. Eles eram homens indiferentes. Segunda coisa que eu vejo aqui, nesse texto de Atos dos Apóstolos, é que eles também eram incrédulos. Diga comigo, incrédulos. Quando nós lemos Atos capítulo 19, à primeira vista parece até um pouco estranho de chamar aqueles homens de incrédulos, mas deixa eu mostrar para você a incredulidade deles. Quando eu olho a conversa, o diálogo de Paulo nesse texto, eu posso observar que Paulo, ele, na conversa dele com os discípulos, ele revela, ele mostra, ele vê que a fé daqueles discípulos estava incompleta. Nós precisamos tomar o cuidado, viu, gente? Da nossa fé não ser uma fé incompleta. Ah, pastor, eu oro há tanto tempo, será que a sua fé está completa ou a sua fé está incompleta? Estou orando há tanto tempo pelaquela causa. Olha aqui, ó. Olha como a Bíblia responde às nossas indagações e às nossas perguntas. Por que às vezes não recebemos? Existem vários motivos, eu já preguei isso aqui, né? Porque eu oro e Deus não responde. Porque as minhas orações não são respondidas. Porém, quando Paulo ele conversa com aqueles homens, ele consegue perceber que a fé deles estava incompleta. Paulo perguntou para eles assim, ó, verso 3, Atos 19, 3. Em que, pois, fostes batizados? E eles responderam, no batismo de João. O fato é que eles criam na mensagem de João, que era discípulo de Jesus, que era primo de Jesus, que era mestre de muitos daqueles discípulos também. Eles criam no batismo, na mensagem de João Batista, criam até no arrependimento, na mensagem do arrependimento, mas ainda não haviam depositado a sua fé completa, plenamente em Jesus. Eles sabiam, ouviam, muitos deles viram Jesus, mas não haviam ainda depositado a sua fé completa em Jesus e na sua obra consumada no Evangelho. É isso que nós precisamos entender, porque a incredulidade deles, e a incredulidade num geral, agora falando, nem sempre aparece como rejeição aberta, exposta
a Deus. Não aparece assim, como alguém claramente, explicitamente está rejeitando a Deus, mas muitas vezes a incredulidade, preste atenção nisso, guarde isso. Muitas vezes a incredulidade, ela aparece quando a pessoa aceita apenas parte da verdade e rejeita ou ignora o restante. Isso é incredulidade. Aqueles homens, não tinham ainda compreendido plenamente o teor da mensagem de Jesus. Por isso Paulo, ele explicou, João realizou o batismo de arrependimento, vocês sabem disso, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele ia de vir, isso é Jesus, né? Somente então, depois de ouvirem esta explicação, esta palavra, eles foram batizados agora em nome de Jesus e receberam o Espírito Santo. Paulo precisou passar para eles uma cartilha, ou seja, segurar na mãozinha deles e dizer para vocês estão experimentando algo que está faltando aí. Vocês estão há tanto tempo seguindo o Evangelho, pregando o Evangelho, falando de Jesus na igreja, e não estão experimentando tudo, vocês estão experimentando algo parcial, está faltando alguma coisa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E isso nos ensina que é possível, amados, possuir conhecimento religioso, teológico, e ainda assim estar vivendo uma fé incompleta. Pessoas que acreditam algumas verdades parciais, acreditam naquilo que querem, mas não acreditam em tudo que a Bíblia ensina. Você já viu alguém assim? Recebem aquilo que lhes agrada, aquilo que lhes é conveniente, mas existem aquilo que Deus ainda deseja revelar. Deus tem muito mais para revelar a você. Deus tem muito mais para falar a você. Nós ainda não vimos nada, e quanto mais nós clamamos, quanto mais nós lemos, e toda vez que nós lemos esta palavra, meus queridos, ela é viva e ela é eficaz. Ela não é uma palavra morta, ela até quando estiver fechada, pode parecer um livro qualquer, outro livro na terra, mas quando esta palavra, ela é aberta, e ela é lida por mim e por você, ela tem o poder da manifestação da palavra do próprio Deus para agir, para operar na minha vida. A incredulidade não é apenas dizer eu não creio, porque a gente classifica o incrédulo quando a pessoa diz eu não creio nisso, eu não creio naquilo. Mas incredulidade é também limitar o poder de Deus. Incredulidade é limitar o que Deus quer fazer, é poder limitar o que Deus vai fazer. Por isso nessa noite eu não limito o poder de Deus. Eu creio que Deus vai continuar fazendo coisa grande aqui neste lugar, na vida dos jovens, na vida das crianças, na vida das irmãs, na vida dos obreiros, na vida dos homens, porque Deus nos chamou para algo grande. Você crê nisso? Adore o nome do Senhor. Aqueles homens deixaram que a incredulidade entrasse na vida deles, quando eles ouviam a palavra de Deus. E a fé, meus amados, ela só vai crescer quando nós estamos dispostos a abandonar as nossas limitações e abraçar toda a verdade que Deus deseja nos mostrar. Não basta crer em parte, Deus nos chama para crer plenamente. Por isso Deus corrige, por isso Deus redargue-nos com a sua palavra e nos ensina, né? E quando Deus corrige, o incrédulo, ele tem uma atitude. O incrédulo, eu consigo observar o incrédulo, eu consigo ver o perfil do incrédulo. Olha para mim, você não é incrédulo não. Quem aqui não é incrédulo e quem crê no Senhor, diga amém. Mas eu consigo ver o incrédulo. O incrédulo, quando você corrige, ele reclama. Quando você fala, ele não ouve. Quando você prega, ele não escuta. Quando Deus revela uma verdade, ele resiste. Quando ele ouve a palavra de Deus, ele não submete à palavra. Isso é incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade, ela vem acompanhada de um companheiro. A incredulidade, ela vem acompanhada da desobediência. E aqui está um perigo, que eu oro a Deus nessa noite, que você não caia nesse perigo, porque
incredulidade acompanhada de desobediência fecha portas. Eu teria vários exemplos para compartilhar com vocês. Vários. Mas olha para Israel. Quanto tempo nós já pregamos? Você já ouviu outros pregadores pregar? Você já ouviu ensinar? Quanto tempo levaria do povo saindo do Egito, do Êxodo, até atravessar a região dos filisteus ali? Eles poderiam cortar caminho e chegar em Canaã. Poucos dias. Mas por causa do quê? Da incredulidade e da o quê? Da desobediência, lhes foi imputado por 40 anos. Meu Deus do céu. Quantos anos você está rodando em círculos? Quantos anos você está patinando aí no mesmo lugar e não consegue sair? Olha para dentro de você, analise o que está acontecendo dentro do seu coração. Se porventura não tem um pouquinho aí de incredulidade, se porventura não tem um teorzinho de desobediência. A desobediência, ela fecha portas, mas a obediência, ela abre portas para Deus fazer algo tremendo na sua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Eu quero compartilhar com você agora verdades. Tudo que eu disse é verdade, mas uma das verdades mais poderosíssimas da palavra de Deus, verdades bíblicas que vai fazer você crescer, que vai fazer você amadurecer, que vai fazer você ser um crente novo, numa atmosfera, numa visão, numa postura, num comportamento, experimentar novidade de vida da parte de Deus, com essas verdades que eu vou compartilhar com você aqui nessa noite. E agora eu quero que você se segure aí na cadeira, porque senão você vai cair. Diga para o seu vizinho, segura na cadeira, senão você vai cair. Esses discípulos, quem se lembra do tema da mensagem? Incredulidade, desobediência e fofoqueiro. A fofoca, guarda isso, ela é um câncer na igreja. A fofoca, ela é uma doença maligna entre os santos, entre os crentes, entre os salvos. Parei, pastor, eu pensei que isso só acontecia lá no mundo. Eu também queria muito que isso só acontecesse lá no mundo. E às vezes eu me deparo perguntando para mim mesmo, por que é que nós toleramos a fofoca? Sendo que a fofoca é o tipo de pecado que Deus abomina. Deus abomina a fofoca. A fofoca. Se Deus abomina a fofoca, por que é que nós toleramos ela? Por que é que a gente alimenta ela? Por que é que a gente se alimenta com ela? Provérbios capítulo 6, se o Túlio puder colocar na tela para nós, e se você quiser abrir a sua Bíblia. Provérbios 6, 16 a 19, diz assim, estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são elas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e olha a 7ª, e o que semeia, deixa eu trocar essa palavra, fofoca entre os irmãos, o que semeia contenda. Uma contenda não é uma fofoca? Semear contendas, meus amados, entre os irmãos, é algo danoso, é algo maligno. Observe bem isso que eu vou contar para você.
Até o quarto século. Qual era o século? Século IV. Da era cristã, da era Dunamis, que era cristã depois de Cristo. A igreja trabalhava com o que talvez você já deve ter conhecido, quem leu, estudou a história da igreja sabe disso. A igreja trabalhava, a igreja lidava, a igreja tratava, naquela época, com os chamados pecados capitais. Quais eram eles? Adultério, fornicação e idolatria. Diga comigo: adultério, fornicação e idolatria. Depois, logo depois do quarto século, entrou na igreja o que nós conhecemos de apostasia. A apostasia, a palavra no original, apostatar, é distanciar-se de. Eu estou aqui, essa é um objeto, a Bíblia, e eu vou me distanciar desse objeto. Isso é apostasia. A pessoa que apostata, um apóstata, ela está se distanciando de alguma coisa. Então, dentro da igreja, depois dos pecados capitais, e depois foram acontecendo mais, quem sabe da história da igreja sabe, houveram outros mais, entrou na igreja a apostasia. As pessoas esfriaram da fé, apostataram da fé, deixaram a fé, abandonaram a fé. Você conhece alguém que era crente e hoje não é crente mais? Você conhece alguém que estava na igreja e hoje não está na igreja? O que aconteceu com ele? Ele esfriou, ele apostatou. Ele conhece a verdade? Sim ou não? Ele conhece a Deus? Sim ou não? Ele sabe orar? Sim ou não? Talvez ele foi batizado do Espírito Santo, a gente não sabe? Sim ou não? Mas ele apostatou. Pode acontecer? Pode. Por isso que nós precisamos tomar cuidado para não sermos apóstatas, distanciarmos, afastarmos, deixarmos de. E aí quando a apostasia entra na igreja, e o fato é, o problema aqui foi que não só ela entrou, a apostasia entrou na igreja, mas que a igreja nunca tratou a fofoca como um mal de apóstata no lugar que ela deveria ser tratada. Qual é o lugar da fofoca? A fofoca, meus amados, ela é um tipo de pecado tão nojento, tão asqueroso, tão nojento que o próprio Deus rejeita ele. Observe isso, a gravidade do que eu estou falando para você. E a palavra que usada no grego, preste atenção nisso, eu vou correr por causa do horário. A palavra usada no grego para esse povo, porque o povo era fofoqueiro, o povo era apóstata. O povo não tinha mais temor de Deus. E o fofoqueiro, você pode ver, ele não tem temor de Deus. Ele fala sem misericórdia. Sim ou não? Você já emprestou? E olha, vou dar um conselho para você. Por gentileza, não empreste o seu ouvido para o fofoqueiro. Se você entrar numa rodinha, ver uma fofoca, saia fora. Não empreste. Porque você vai acabar sendo contaminado com esse mal, com esse câncer, com essa doença. A palavra usada aqui para esse povo que saía falando mal um dos outros diante da multidão, trazia a ideia de arrancar. A palavra no original traz a ideia de arrancar. Como assim, pastor? Porque você sabe o que é a fofoca no original, no grego, quando ela foi escrita, falado, os escritores bíblicos, os autores escreveram sobre ela, quando eles escreveram sobre ela, sabe o que eles falaram no original? Que aquele que é fofoqueiro, ele quer arrancar a fama. Esse é o sentido da palavra em si, arrancar a fama. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Ou seja, o Espírito Santo enchia a igreja, Deus operava milagres, vidas eram transformadas, e então agora o fofoqueiro saía no meio do povo só para arrancar a fama daquilo que Deus estava fazendo no meio da igreja. Talvez isso estava acontecendo na vida dos 12. Ouviram até falar que o Espírito Santo estava sendo derramado, andaram com Jesus, experimentaram, viram milagres, sabia da fama, mas alguém assoprou uma fofoca no ouvido deles e arrancou deles a crença, a fé de crer no batismo com o Espírito Santo.
Fofoca, meus amados, é arrancar a fama da igreja. Está entendendo a gravidade disso? Quando você compactua, quando você está dando ouvido, quando você ajuda, quando você alimenta, quando você propaga, quando você sopra a maldição, a palavra que o fofoqueiro está dizendo, você está sendo conivente com aquele que está tirando, arrancando a fama da igreja. Porque alguém não quer vir à igreja, porque ouviu falar mal da igreja. Alguém assoprou por aí algo mal da igreja. Deus está curando, Deus está libertando. Nós já vimos aqui pessoas serem libertas pelo poder de Deus. Já vimos, sim ou não, manifestações do Espírito de Deus e do diabo também, pessoas sendo libertas, e Deus está no nosso meio, o Espírito está aqui, estamos pregando a palavra, estamos sentindo Ele, estamos vendo Ele agir, mas alguém está fofoqueiro lá, como um fofoqueiro lá fora, arrancando a fama daquilo que Deus está fazendo. Mas nessa noite nós vamos fechar esse mal, nós vamos fechar essa torneira, nós vamos estancar essa doença para a glória de Deus. Porque fofoca é arrancar a fama da obra de Deus. Fofoca é arrancar o que o Espírito Santo plantou. A fofoca é algo do inferno, gente. E se, preste atenção comigo aqui, preste atenção que agora o negócio vai apertar. Eu disse para você segurar na cadeira, precisa segurar mesmo. E se blasfemar, se você entende o que eu vou dizer agora, porque às vezes eu tenho até medo de falar algumas coisas, no medo, na preocupação, no cuidado de você não entender o que eu vou dizer. Mas se você entende o que eu vou dizer, entenda isso. E se blasfemar, ou seja, o que é blasfemar? Falar contra o Espírito Santo. Se falar contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão, muito cuidado com a língua. Muito cuidado com o que se ouve, e não só o que se ouve, mas o que depois se fala daquilo que ouviu. A fofoca, ela acaba com círculos de oração na igreja. Irmãs que eram unidas não são unidas mais. Homens que estavam no mesmo propósito não estão mais. Ela destrói departamentos da igreja, seja ele dos jovens, das crianças, dos juniores. Ela separa, a fofoca, ela tem o poder maligno de separar e destruir amizades. Quantas vezes eu já preguei aqui, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você está convivendo, falando, você está emprestando o seu ouvido para mentiras e para um fofoqueiro. Deixa Deus tratar com ele, não entre nesta moinha, porque você vai ser talvez afetado pelo juízo e pela mão de Deus na vida do fofoqueiro. A fofoca destrói casamentos. Quantos casamentos já foram destruídos por causa de uma fofoca? Fofoca, ela arruína a integridade e pior, ela destrói a união de uma igreja. Agora olha para mim, porque você vai entender o que eu vou dizer aqui. Se existe algo que simboliza um dos maiores cultos, preste atenção, isso aqui é forte. Um dos maiores cultos que prestamos a Deus, qual que é o maior culto que nós prestamos a Deus aqui durante todo o mês? Qual que é o maior culto na sua concepção? Exatamente. Você viu como é que vocês sabem? Glória a Deus, por isso, né, pastor? O maior culto na nossa concepção, na nossa ideia de crente, é a ceia do Senhor. Por que é a ceia do Senhor? Vou te explicar agora. Porque na ceia, a ceia é o culto onde acontece a reunião entre os crentes que revelam o seu amor, a sua dedicação, a sua gratidão por aquilo que Cristo fez no Calvário. No culto de ceia é um culto que nenhum crente jamais deveria faltar. Por quê? Porque no culto de ceia, observe, olha para mim, dobre a sua atenção aqui. Você trafega na comunhão em dois polos. Diga comigo, dois polos. Quais são eles? Comunhão horizontal, diga comunhão horizontal, e comunhão vertical. Diga mais forte, comunhão vertical. A comunhão horizontal, meus amados, o que é a comunhão horizontal? Olha aqui, ó.
ela é simbolizada por qual elemento na ceia? O pão. Quando eu pego o pão, eu estou fazendo parte do simbolismo da comunhão horizontal. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Você já parou para pensar que no ato da ceia, o primeiro elemento que se ingere, que coloca para dentro é o pão, e depois é que bebemos o cálice? Por quê? Porque o pão, por que o pão vem primeiro e depois vem o cálice, simbolizando o sangue de Jesus? Porque na ingestão do pão, quando você come o pão, ingere o pão é o símbolo da comunhão horizontal. O pão é a comunhão horizontal. E quando eu bebo o cálice do suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus, eu estou simbolizando a comunhão vertical. Porque quando perguntaram a Jesus o que era necessário, olha aqui, para herdar a vida eterna. Quando perguntaram a Jesus, o que é necessário para herdar a vida eterna? Ele enfatizou mandamentos ligados, diga comigo, comunhão horizontal. Jesus enfatizou mandamentos ligados à forma com que tratamos as pessoas. Vocês ouviram o que foi pregado aqui domingo? Sim ou não? Quem estava aqui domingo, diga amém. Só para você ter uma ideia. Então, você vai viver no erro de não experimentar a comunhão horizontal, se você quiser. Por quê? Porque a ideia é muito simples, gente. Nós aqui complicamos. A ideia é simples. A matemática é fácil. A ideia é a forma como eu trato você e a forma como você me trata influenciam diretamente a maneira como nos relacionamos com Deus. Por isso, o pão vem primeiro. Quando você toma o pão e come o pão, você está fazendo uma conexão com o corpo de Cristo. Não acontece porque você está ingerindo um alimento na transmateriação do elemento, como dizem outras religiões. Mas o que acontece é a conexão ligada à memória. O que o apóstolo São Paulo disse? Ele disse no final, fazer isso em memória de mim. Quando você assume isso, quando come o pão, você está conectando a sua memória. O que você está falando, você está dizendo, eu estou em comunhão com meu irmão, porque o pão continua sendo pão, mas quando eu como, eu alimento dele, eu participo dele, eu estou conectando a minha memória à ordem de Cristo. E o que acontece? Você lembra do corpo de Cristo. Quando você leva o pão à boca, você está dizendo, Senhor, eu tenho comunhão com os meus irmãos e por isso também eu tenho comunhão contigo. Quando eu como do pão é uma comunhão horizontal. Eu estou dizendo, eu primeiro tenho comunhão com o irmão e depois eu terei comunhão contigo. Então nem pense em dizer que você ama ao seu irmão, que você ama a Deus se você não ama o seu irmão primeiro. Nem pense em dizer que você tem comunhão com o seu irmão se você não tem comunhão, se você tem comunhão com Deus, se você não tem comunhão com o seu irmão. E é por isso que o fofoqueiro ou a fofoca, ela destrói a comunhão da igreja. Mas nesta noite, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho, pelo poder de Jesus que nos liberta, nós estamos sendo livres deste mal para a glória de Deus. E o pior é que a palavra associada à fofoca, vou continuar ainda, ela carrega a ideia de corrupção. A gente fala muito de corruptos, mas o fofoqueiro é um corrupto. Ela traz a ideia de deteriorização, ela deterioriza, ela destrói, ela intoxica. Preste atenção, eu estou caminhando para o final, não precisa subir para cantar agora, tá? Mas preste atenção. Esse ato de fofocar, de ser um maldizente, ele carrega consigo no seu bojo
o mal da corrupção, da deteriorização e da intoxicação. Imagine, preste atenção aqui, alguém que come um peixe estragado. O que acontece com você quando você come algo estragado? Não precisa nem dizer, né? O que acontece? O que acontece é que o corpo, ele não digere comida estragada. O corpo, quando você ingere algo estragado, uma comida, o que for, eu disse um peixe, porque vai ser terrível, né, comer um peixe estragado. Quando você come algo estragado, o corpo ele procura eliminar, colocar para fora aquilo que o intoxica. Sim ou não? Estou falando mentira ou é verdade? O corpo que é saudável, ele tem que colocar para fora aquilo que o intoxica, aquilo que o está fazendo mal. E agora observe, por isso Paulo ensina que Cristo é a cabeça e a igreja, ela é o corpo. Eu não sei o que será dos pastores da minha geração. Por quê, pastor? Porque eu vejo pastores adoecidos, pastores adoecendo todos os dias, com enfermidades e doenças que eles tentam curar. Pastores adoecendo com as enfermidades que nem deles são. A palavra pastor no hebraico é roi, que carrega a ideia de alguém que guia, que conduz, alguém que observa, alguém que orienta, alguém que encaminha, que conduz as pessoas. A palavra pastor, ela tem esse sentido no seu bojo, mas hoje, muitas vezes o pastor é alguém que é chamado para resolver problemas que nem ele mesmo causou. E essa não é a função do pastor. O pastor está para orientar, é claro. Mas hoje a gente vê pastores doentes, adoecidos, por tentar ajudar pessoas a resolver problemas que nem ele mesmo fez. E você talvez ainda não tenha entendido o que Jesus tem feito por você, por isso que vive neste emaranhado de problemas. Porque quando eu lido com pessoas que não conheceram, olha aqui, quando eu me aproximo de pessoas que ainda não conheceram a Cristo, eu percebo que essas pessoas são diferentes de nós, sim ou não? O mundano é diferente do crente, sim ou não? Porque essas pessoas são mundanas. Por quê? Porque vieram do mundo, ou vivem no mundo onde pecar para elas é normal. Elas não têm uma perspectiva, uma narrativa de vida, de fé e santidade como eu e você tem. Por isso, pecado e pecar para elas é um ato normal, não fere a mente, a consciência dessas pessoas. Mas nós não, nós somos um povo onde o pecado, seja ele a prostituição, seja ele a mentira, seja ele a idolatria, seja ele a murmuração, seja ele a fofoca, seja ele a contenda, é um corpo estranho, meus amados, e todo corpo estranho dentro de um corpo saudável deve ser colocado para fora para que haja cura. Por isso nessa noite Deus nos trouxe aqui para trazer esta palavra, não é para condenar alguém, mas é para trazer cura para a vida de alguém. Você pode adorar a Deus. Fofoca adoece relacionamentos. A fofoca adoece famílias, a fofoca adoece ministérios, a fofoca adoece pastores, a fofoca adoece igrejas. Mas eu tenho boa notícia para você nessa noite. O evangelho de Jesus, ele ainda continua tendo poder para restaurar tudo aquilo que o pecado destruiu, tudo aquilo que o mal da fofoca trouxe, porque o poder de Deus, ele veio carregado da unção do Espírito. Paulo precisou levar para os discípulos, quando ainda não haviam experimentado na totalidade aquilo que Deus estava derramando. Ele diz: homens, vocês precisam receber o Espírito de Deus, para que vocês não sejam maledicentes, para que vocês não sejam incrédulos, para que vocês não sejam indiferentes, mas para que vocês sejam homens e mulheres cheios do poder de Deus, porque aonde habita o poder de Deus não habita fofoca, não habita mentira, não habita traição, não habita o pecado, não habita a fornicação, não habita tudo o mal que o pecado traz, mas habita o dom de Deus,
que é derramado pela promessa do Espírito Santo, lá em Joel capítulo 2, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre a igreja, sobre a IMCC, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. O mal que o diabo plantou, ele está sendo arrancado nesta noite pelo poder da palavra. E se houver alguém aqui carregado de ressentimento, de ciúme, de inveja ou de fofoca, entregue o seu coração, a sua mente ao Senhor. Se houver alguém aqui nesta noite sendo tentado a ferir alguém pela língua, pelo mal, que a misericórdia de Deus, que a graça de Deus, que o amor de Deus, que o Espírito que estava em Paulo, que curava até as peças das suas roupas, possa te curar, porque esta palavra, ela traz cura, esta palavra, ela entra cortando, mas ela sai sarando pelo poder que tem nesta palavra. Você pode adorar a Deus por isso? Fica de pé comigo no nome do Senhor Jesus. Eu quero adorar a Deus pela sua vida. Quero adorar a Deus pela sua casa. Vamos louvar ao Senhor com louvor. Eu quero adorar a Deus por aquilo que Deus tem prometido para você. Quantos aqui tem promessa de Deus? Todas as palavras que são liberadas deste púlpito são palavras de vida para a sua vida. Todas as palavras que são liberadas deste púlpito são palavras de esperança, para trazer esperança para a sua causa que às vezes está sem esperança. Toda palavra que é liberada deste púlpito é uma palavra de saúde para os seus ossos. Ele é tutano para a sua alma. Deus está restaurando você, Deus está purificando você, Deus está curando você, Deus está vacinando você pelo poder da palavra. A palavra de Deus, ela entra, a palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela abre caminhos, a palavra de Deus, ela fecha as portas do inferno, a palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus, ela restaura, a palavra de Deus, ela traz cura, a palavra de Deus, ela